Essa é uma vulnerabilidade que estava no ASP Top 10 de 2017 como A08 e foi remanejada para o A08 no ASP Top 10 de 2021 em uma nova categoria de falhas chamada de falha na integridade de software e dados. Nesse vídeo, vamos falar um pouco mais sobre a deserialização insegura. O nomezinho difícil de falar. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo o objetivo é te explicar de maneira resumida essa vulnerabilidade que parece ser muito complexa, mas quando a gente olha bem de perto, ela não é tão complexa assim. A deserialização insegura geralmente pode levar à execução remota de códigos, ao RCE, mesmo que essa falha em si ela não resulte nessa execução remota de código, ou seja, você precisa trabalhar para que isso ocorra de verdade. Mas ela pode ocasionar aí, ela pode ser utilizada para RCEs, para ataques de repetição, ataques de injeção, ataques de escalonamento de privilégios e pivoting. E outra coisa é que a deserialização e a serialização, ela não é uma parada de uma única linguagem de programação. Pode afetar aí qualquer linguagem que necessite ou que faça uso da serialização, como por exemplo, Ruby, Java, JavaScript, Python, .NET e PHP. No caso do PHP, usando aí o Serialize e o Unserialize. A gente vai dar uma olhadinha de forma bem rasa sobre isso. De maneira resumida, a serialização insegura é uma vulnerabilidade e um ataque direcionado a objetos e estruturas no qual o atacante ele consegue alterar a regra de negócio daquele objeto. E para a gente entender isso, a gente precisa compreender o que é o processo de serialização. O processo de serialização ele tem como objetivo transformar o objeto em um formato que ele pode ser armazenado e transferido de maneira mais simples e fácil, e que seja restaurado assim que necessário. Isso sem sofrer qualquer tipo de alteração em seus atributos, em seus valores e tudo mais. A serialização simplifica e facilita alguns processos, como por exemplo o processo de armazenamento de informações e arquivos em bancos de dados e também para envio e tratamento de dados de uma rede em uma chamada de API, por exemplo. De maneira simples e bem a grosso modo, serializar pega o objeto, transforma em binário, armazena esse binário no banco de dados, arquivo ou no navegador, e deserializar pega o binário que está lá, converte em objeto novamente para que ele consiga funcionar e seja reaproveitado como um objeto no programa, no software que ele precisa ser utilizado, para que assim seja feita a comunicação e um armazenamento mais leve. Deu para entender que pega o objeto, transforma ele em uma coisa que ele não é, joga para um banco de dados, para o cookie do navegador ou para algum outro local para armazenamento, e quando você precisa usar ele, você pega aquela informação e transforma ela de novo no que ela já era anteriormente. Então é basicamente isso. Eu dei o exemplo do binário, mas não necessariamente precisa ser o binário, pode ser qualquer outra coisa, e o exemplo que a gente vai ver aqui é com base em 64 e não com o binário. Então vamos para esse exemplo de um cenário entre muitas aspas real. Num cenário real, a gente pode ver esse tipo de problema na seguinte situação. Você faz o login em um sistema e esse sistema ele te retorna um cookie após o seu login, e nesse cookie existe ali uma informação encodada em base 64. Esse cookie ele fica armazenado ali no seu navegador, você consegue ter acesso a ele pelo DevToolkit. Então, você faz o decode desse base 64 do cookie e tem essa string que está na tela como exemplo. Você pode ver nessa string que existem informações bem legíveis, porque ela é um objeto. A gente consegue ver o tipo das informações, como por exemplo o S de string. Do lado do S de string a gente tem o número de caracteres daquela informação, ou seja, S8 username. Username tem 8 caracteres, é um string. E lá no final desse objeto você pode ver um admin e um B de booleano como 0, ou seja, possivelmente alterando esse 0 para 1, a gente tem acesso administrador
a esse sistema. Então, basicamente, você consegue perceber que esse objeto ele é um objeto que foi serializado em base 64 e armazenado dentro do cookie do navegador. E você consegue fazer a manipulação desse objeto, você consegue alterar informações. Nesse caso, nesse cenário hipotético, a gente vai alterar o booleano de 0 para 1 e vai serializar ele novamente. E com isso, vai transformar ele em base 64, vai colocar esse campo, esse base 64 dentro do campo que já estava antes, ou seja, você vai substituir um base 64 por outro, vai salvar isso, vai dar um F5 e voa lá, você consegue fazer alguma alteração dentro do sistema. É basicamente isso que você consegue fazer com uma deserialização insegura, tratando-se aí de um base 64 no cookie de um navegador. Você consegue alterar as informações, serializar de novo, joga lá para dentro e vê o que acontece. E basicamente você encoda isso, coloca no campo e pronto, você consegue acesso administrativo nesse exemplo hipotético. Inclusive esse exemplo e boa parte do conteúdo eu consegui lá no blog da Conviso, que faz a explicação certinha dessa vulnerabilidade. E eu vou deixar o link aqui na tela para que você consiga acessar lá esse conteúdo com maior facilidade. Antes da gente ir para os finalmente, eu tenho que dizer que se você gosta desse tipo de assunto envolvendo DevSec, envolvendo AppSec, a parte de desenvolvimento seguro ou até mesmo a parte de desenvolvimento, eu te convido a conhecer a Uniciv, que é a parceira aqui do Guia Anônima nesse ano de 2022, e eles possuem diversos cursos lá, inclusive cursos voltados para a área de segurança da informação e também para a área de desenvolvimento. A gente tem cursos voltados para dev também lá. São pós-graduações, então você que já é graduado pode se especializar ainda mais e conseguir uma vaga melhor ou agregar aí o seu currículo no mercado de trabalho. E para a gente finalizar, existem duas ferramentas que podem ser úteis para você trabalhar com essa parte de serialização insegura. O PHP GCC e o YSOSerial.net, um obviamente para PHP e o outro obviamente para .NET. Existem outras ferramentas que podem te auxiliar nisso, mas normalmente a deserialização insegura ela é notada, ela é verificada realmente na parte manual, quando você vai fazendo as verificações de regra de negócio e entendendo um pouco melhor como o sistema funciona, fazendo toda aquela validação por meio do DevTools ou por meio de algum proxy como o Burp Suite e compreendendo assim as interações do sistema. E para a gente finalizar, eu gostaria de convidar você a dar uma olhada na descrição e acessar o nosso site, o guianonima.com. Lá a gente tem todos os nossos links, inclusive os links dos nossos cursos, e quando algum curso está com desconto, você consegue o cupom apenas clicando ali no link bonitinho. Você clica ali no botão, o cupom já vai aplicado caso tenha algum desconto. Se não tiver desconto, obviamente não vai nada aplicado porque não tem desconto. E é isso, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu e até mais!